Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos refugiados aqui no Brasil e também no mundo. Mas, para começar, você sabe o que são os refugiados? Após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Convenção de Refugiados de 1951, onde foi definido que refugiado é uma pessoa perseguida devido a diversos motivos, dentre eles raça, religião ou por fazer parte de determinado grupo social. Sendo assim, refugiado é aquele que foge de seu país. O que a lei considera uma pessoa refugiada? Segundo a Convenção, os critérios para que uma pessoa seja considerada refugiada são: Tópico 1. Devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se proteção de tal país. Tópico 2. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Já a Lei 9.474 concede aos refugiados direitos e deveres diferenciados dos direitos dos estrangeiros e trata da questão da entrada, pedido de refúgio, deportação, expulsão, além de regular a extradição dos refugiados. Você sabe qual a diferença entre refugiados e imigrantes? Não! A diferença é que o imigrante pode mudar de país por questão financeira em busca de melhores oportunidades, ou estar fugindo da pobreza. Já os refugiados fogem de guerras e perseguições. Outra diferença é que os países que recebem imigrantes podem deportá-los. Já os refugiados têm o direito de permanecer em devido local. Como tudo isso começou? Com certeza você já ouviu falar de Jesus, e por incrível que pareça, ele também foi um refugiado. Lá atrás, o rei Herodes determinou que todos os meninos que nascessem depois da quinta lua e tivessem menos de 5 anos seriam mortos. Então, sua mãe Maria teve de fugir para protegê-lo. Já no século XV, houveram muitas perseguições. Uma delas foi a da Igreja Católica contra outras reformas de crença, sendo elas judaicas, ateicas ou até mesmo aquelas que foram julgadas por praticar bruxaria. Outro fato muito conhecido foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu porque houve um conflito travado entre 1914 a 1918, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A partir disso, as pessoas fugiram de seus países para se proteger da violência. A maior catástrofe ficou conhecida como o Holocausto, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler tinha como objetivo deixar a população alemã pura, dando início a uma perseguição aos deficientes, negros e principalmente aos judeus. Estima-se que foram mortos naquela época 6 milhões de judeus, 5 milhões de não-judeus, totalizando 11 milhões de mortos. Hoje em dia, estamos vivendo a situação dos refugiados sírios, que têm de fugir de seu país buscando abrigo em outros que muitas vezes se recusam a recebê-los. Mas, muitas vezes, morrem no meio do caminho. Acho que todos se lembram do menininho que morreu na praia. Mas de onde eles saem? Síria, Afeganistão, Somália, Sudão do Sul. Segundo os dados estatísticos publicados pela revista Exame, os países que mais recebem refugiados são Líbano, Turquia e Paquistão. Existem leis que os protejam? O direito fundamental de não sofrer perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado grupo social ou opiniões políticas. O artigo 14 da Declaração supramencionada consagra o direito de todas as pessoas vítimas de perseguição procurar e gozar asilo em outros países. Qual a situação dos refugiados hoje em dia? Por conta da quantidade de refugiados, a ajuda demora a chegar, tanto nas áreas ameaçadas quanto nos campos de auxílios que aumentam cada vez mais. A procura por esses campos é tão grande que são obrigados a apelar aos abrigos provisórios em situações precárias. A escassez de recursos financeiros também está ameaçando a capacidade de oferecer cuidados de saúde adequados.
Isso tudo acontece quando eles conseguem chegar ao seu destino, mas isso é difícil, pois na maioria das vezes fogem escondidos em embarcações precárias, com muitas pessoas e sem condições de higiene. Quando não optam por essa opção, sua fuga é caminhando ou de carro, de qualquer um dos jeitos, torcendo para não serem mortos por pessoas ou por tragédias. Muitos refugiados sofrem preconceito, ou melhor, xenofobia. Muitos refugiados sofrem com a intolerância dentro dos países onde estão se refugiando. A população local, motivada pelas diferenças culturais e sociais, praticam inúmeros casos de intolerância social, racial e religiosa. Não obstante, a população também se considera ameaçada pelos estrangeiros, com o receio de que eles diminuam a oferta de emprego e atrapalhem os rumos da economia, enviando dinheiro ao exterior, geralmente seus lugares de origem, e diminuindo a circulação econômica interna.